Mantendo os portais abertos. Lembre-se que isso precisa se tornar um estilo de vida e não somente ser uma solução rápida. Uma vez que um portal através do qual o reino de Deus esteja fluindo tenha sido purificado, a aplicação de alguma chave simples irá ajudar a manter a fonte da vida fluindo. Subtítulo: Mantenha rédeas curtas. Não espere um dia ou uma semana passar sem aplicar o sangue e sem passar pelo processo de arrependimento. Quando a consciência detecta uma área de pecado, lide com isso assim que possível. Isto é muito importante manter os portais desobstruídos. Conforme você aprender a lutar e tomar posse dos portões, você irá perceber que o pecado não consegue te prender. Seja sensível ao Espírito Santo. Esteja alerta ao sentimento que o Espírito Santo estiver trabalhando em você. Isso geralmente começa com a convicção. Se a condenação entrar, isto pode indicar que algo está faltando. Nós precisamos fazer uma escolha consciente de nos submetermos a Deus Pai para que Ele nos corrija e nos discipline. Uma vez que um hábito de resposta é formado, se torna uma tarefa mais fácil realmente a responder. Quando eu comecei, eu descobri que lutava com áreas da minha vida até que, como João, finalmente me rendi ao propósito maior dele. Subtítulo: Passe tempo orando fervorosamente em línguas. Este é um dos aspectos mais importantes da vida espiritual, manter o nível de fluir do Espírito. O fluxo do poder e da glória e do reino de Deus deve vir de dentro das nossas vidas, da dimensão do governo de Deus em nós, até a dimensão de estabelecermos o governo dele do lado de fora de nós, através dos portais do nosso corpo. Uma forma fácil de checar isso é olhar para o fruto da sua vida. Ele representa o reino do céu ou alguma outra coisa? Quando batalhar for necessário, batalhe. Guerreie. Quando nós somos desapropriados de algo, como nós podemos tratar o ladrão de forma gentil e agradável? Quando o amor for necessário, ame. Nós precisamos lutar com amor e batalhar pela nossa herança. Orar no Espírito é uma chave para a oração efetiva. Nós somos designados como templos, um local de habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Após trabalhar nos problemas relacionados com os portais, eu encontrei referências nas Escrituras sobre os 7 Espíritos de Deus, incluindo Espírito de força, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento em tudo, Espírito do temor ao Senhor. Em Isaías 11:2, há menção aos 7 Espíritos de Deus e em Apocalipse, esses 7 Espíritos de Deus são enviados pelo mundo. Como você, faço perguntas ao Espírito Santo. Conforme comecei a pesquisar sobre estes 7 Espíritos de Deus, descobri que aquele processo de adoção que é descrito na Bíblia é baseado nas leis romanas antigas. Uma pessoa adotando alguém para dentro de sua família precisava ter a assinatura de 7 testemunhas no decreto de adoção na qualidade de pessoas que teriam influência sobre a vida da pessoa em treinar a criança para ser apresentada ao mundo como filho e herdeiro do cabeça da família. A criança precisaria passar pelo período de treinamento primeiro e, conforme o desenvolvimento ocorresse, a criança cresceria em estatura perante a família até que ele fosse capaz de substituir o pai e carregar o peso das responsabilidades dos assuntos da família. Quando uma transação era feita através de adoção de uma família para outra, o juiz pegava um pano molhado e limpava o pergaminho sobre a vida antiga daquele que estava sendo adotado na nova família.
Naqueles dias, a tinta usada não tinha ácido ou óleo que a tornasse permanente. Quando eles limpavam o pergaminho, o nome e tudo o que ele continha era esquecido, apagado e tornado totalmente limpo. Toda a vida passada deixava de existir. No tribunal, qualquer informação sobre a vida passada da pessoa era cancelada e não podia jamais ser lembrada. Era como se eles não existissem antes da adoção. E assim acontece conosco. Precisamos pegar o pano com o sangue de Jesus Cristo e limpar as nossas vidas. Precisamos fazer isto ativamente. Mesmo que já tenha sido feito no Espírito, precisamos nos apropriarmos e manter isso ativamente operando em nossas vidas. Não vale de nada simplesmente saber sobre isso. Nós precisamos aplicar isso e fazer valer a pena o que Deus já fez por nós. As 7 testemunhas que nós temos nos nossos papéis de adoção são os 7 Espíritos de Deus mencionados em Isaías 11:2. Estes são 7 espíritos dos quais eu extraio e escolho permitir que fluam em meu espírito. Eu ouço as pessoas dizerem e chamarem todo tipo de espíritos diversos para operar através e ao redor da vida delas, os quais são os frutos dos 7 Espíritos de Deus. Um aviso: no oculto, todo tipo de espíritos demoníacos são chamados para produzir o mesmo tipo de efeitos. Porque algo foi feito por outros que já são maduros ou estão em posição de liderança, não significa que nós podemos fazer o mesmo. Eu faço questão de sempre checar a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Na nossa ignorância como filhos, Deus, na misericórdia e graça dele, nos cobre e nos ajuda a crescer para nos tornarmos filhos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus que são mencionados muito claramente são os 7 Espíritos que eu ativamente atraio para perto da minha vida para me treinar para o propósito do reino do céu. Há um Espírito que é mencionado em primeiro lugar em Isaías 11:2, é chamado de o Espírito do Senhor. Esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, enquanto o Espírito do Senhor é um dos 7 Espíritos que habitam perante o trono de Deus. Apocalipse 1:4. O Espírito do Senhor nos ensina sobre as dimensões do governo do reino do céu e nos treina para governar como príncipes do reino de Deus. Ele nos treina a exercitar a autoridade e poder do reino do céu. O Espírito do Senhor também nos ensina sobre a sala do trono de Deus. E todos os outros 6 Espíritos de Deus nos treinam e ensinam em diferentes aspectos de princípios do reino e em como habilitar eles a atuarem ao nosso redor. São basicamente instruções para nós, para o propósito do reino, como filhos e herdeiros do trono de Deus. Eu descobri que os 7 Espíritos de Deus se tornam um fluxo da vida do reino do céu, de dentro de mim, para o mundo ao meu redor. E eles se tornaram meus instrutores no espírito, na alma e no corpo. A Bíblia diz que a glória será revelada através do véu, o qual se refere à carne. Romanos 8:18 e Hebreus 10:20. Chegará um dia em que nós seremos traduzidos de dentro para fora. Tantos de nós estamos procurando pela glória que vem de fora para dentro, mas ela virá de dentro para fora. Um dos motivos que nós queremos procurar pela manifestação da glória do reino de Deus do lado de fora é porque essa foi a forma que nós fomos treinados a funcionar pela nossa antiga natureza. Mas o reino do céu está dentro de nós e precisamos permitir que ele flua para o lado de fora e se manifeste como o reino de Deus ao nosso redor. Deus fará isso através de nós, dentro de nós e para nós, se nós permitirmos que Ele faça isso. Eu descobri que ajuda quando eu estou orando, construir imagens das Escrituras na minha mente para ajudar a manter a minha alma cativada.
Quando os nossos antepassados não tinham suprimento de água como nós temos hoje, eles tinham que pegar a água deles de um poço. Quando eles começavam a usar a bomba para tirarem a água, a bomba vinha cheia de areia e cascalho. Conforme continuavam a bombear a água, ela começava a se tornar turva e então, de repente, ela ficava limpa. Esta é uma imagem do que ocorre em nossas vidas. Quando nós começamos a empurrar por estes portais, um fluxo que está cheio de lixo começa a aparecer, mas ele ficará limpo. É necessário perseverar, nós precisamos primar pelas bombas em nossas vidas e permitir que a glória nos limpe de dentro para fora. Então isso se torna um fluir de água viva, de água da vida, para um povo sedento e seco que precisam do poder e da presença de Deus. Uma das primeiras chaves que nós precisamos reconhecer em nosso papel e responsabilidades para exercitar autoridade e governo é nos portais das nossas próprias vidas. É o nosso papel exercitar e liberar o reino de Deus a partir dos portais que estão em nossas vidas. Nós não lutamos com a nossa carne, nós lutamos com espíritos demoníacos, Efésios 6,12, os quais seguram a nossa carne submissa a eles e a utilizam para cumprir os propósitos deles. Ainda assim, tantos de nós lutam contra ela e dizem: eu farei isso hoje. Eu não farei isso hoje. No momento que nós dizemos eu irei ou eu não irei, nos submetemos à lei e nos colocamos em uma posição de fracasso, pois a mudança deve vir de dentro para fora. Conforme o fluxo vier de dentro para fora, então descobriremos que o corpo não tem interesse no lixo do pecado, porque o que era a fonte de alimento foi lavado para fora. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Salmos 24, 9. A Bíblia nos ensina muito claramente que somos uma porta para o reino de Deus fluir ao nosso redor. Quando cada um de nós está andando em um local de liberdade, então podemos nos reunir e pegarmos um efeito da união e criarmos os céus abertos simplesmente por estarmos juntos. Deus está esperando que nós levantemos as nossas cabeças como portais para que o reino de Deus flua, para que ele flua. Quando isso acontecer, nós descobriremos que o avivamento começa em uma cidade por causa dos céus abertos. Subtítulo: Passos simples para tomar posse de todos os portais do corpo, alma e espírito. Primeiro, tome posse dos portais pela fé como a nossa herança, para que nós utilizemos o nosso direito dado por Deus de exercitar domínio e autoridade nos portais da nossa vida. Segundo, expulse qualquer e todo espírito que exerça sua autoridade nestes portais. Um espírito demoníaco irá arvorar sua bandeira sobre os portais do seu corpo e alma e declarar que ele é Senhor e Mestre se nós darmos a ele a oportunidade de se estabelecer. Então, expulse-o, renuncie-os. Terceiro, comece a aplicar o reino de Deus de uma perspectiva de autoridade no espírito, na alma e depois no corpo e depois no mundo. Existe uma batalha acontecendo pelos lugares de autoridade entre nós e o reino da escuridão. Qualquer princípio que tenha fundamentação pode também ser aplicado a outros aspectos da vida. Conforme examinamos os portais do corpo, da alma e do espírito, o mesmo princípio pode ser aplicado em muitas outras áreas. A. Considere a família. A família tem uma vida no espírito, uma vida na alma e uma vida no corpo. B. Uma igreja tem uma vida no espírito, uma vida na alma e uma vida no corpo. C.
Uma cidade tem uma vida no espírito, uma vida na alma e uma vida no corpo. O pecado ou a justiça são expressados através da vida do corpo, dependendo no que influencia e controla cada um dos portais. Através do corpo de qualquer grupo, haverá uma expressão do que os está controlando. Deus nos deu a autoridade como filhos de exercer domínio nestes portais. Ele deu autoridade para nos levantarmos e exercitarmos o reino a partir destes lugares. A batalha é nossa, Deus já a venceu. Nós só não o alcançamos ainda. O dia que Jesus olhou para baixo e disse: "Está consumado", ele já venceu. João 19:30. Ele nos deu a vitória de segurar a autoridade sobre estes portais. O único motivo que há demônios nestes portais é porque nós permitimos que eles ficassem lá por falta de conhecimento ou entendimento em como orar e lidar efetivamente com este assunto. Vamos considerar o aspecto das nações. O que controla a expressão da vida do corpo de uma nação? Deus vai começar a nos classificar com a autoridade de tomar estes portais sobre as nações. É o nosso direito legal, como filhos, de tomar autoridade e entrar nestes lugares. É aí que as nações estarão sob o domínio do reino do céu. Mas primeiro, há os lugares em nossas próprias vidas que precisamos lidar. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Isso significa primeiramente em você e na vida da sua família, depois na vida da igreja e da cidade, e assim na vida das nações. Não espere conquistar uma nação até que você tenha conquistado uma cidade. Não espere conquistar cidades a menos que você tenha conquistado uma igreja. Não espere conquistar a sua igreja a menos que tenha conquistado a sua. Não espere conquistar a sua família se ainda não estiver conquistado os seus próprios portais. Isso começa em você e se desenvolve para fora, não de fora para dentro. Subtítulo: 7 portais de discipulado. Estes portais são formas de aprendizado. Como crianças, ainda pequenas, crescendo, experimentamos circunstâncias que causam bloqueios que geralmente têm origem espiritual, que nos afetam na forma que nós nos relacionamos com o aprendizado e a forma que realmente ensinamos os outros. Estes bloqueios geralmente são expressados em atitudes que são demonstradas nas pessoas comuns, tais como: eu odeio a escola. Eu sou velho demais para aprender. Não, eu não posso estudar. Eu acho difícil estudar. Eu viajo quando eu estou em seminários e etc. Estes são alguns exemplos disso. Eles são reflexo das experiências de aprendizado das pessoas. Na maior parte dos ensinamentos e do direito que Jesus nos dá nas Escrituras, mais de 4 ou 5 dos portais são usados em qualquer momento. Vamos identificar estes portais. Primeiro, musical. É a habilidade de criar e identificar padrões complexos de sons, como os usados por músicos. Segundo, interpessoal. É a habilidade de comunicar efetivamente com os outros e de gerar empatia, como exemplificado pelos facilitadores e terapeutas. Terceiro, intrapessoal. É a habilidade de criar objetivos e planos pessoais, ser reflexivo. Quarto, sinestético. É a habilidade de usar inteligência física com sensibilidade ao movimento. Quinto, visual espacial. É a habilidade de visualizar um resultado futuro, como a utilizada por planejadores, estrategistas, fotógrafos e etc.
Geralmente, é muito sensível ao ambiente ao seu redor. Sexto, linguístico. É habilidades com palavras, capacidade de aprendizagem oral e de comunicação efetiva com imagens por palavras. Sétimo, matemática lógica. É o analítico e a habilidade de chegar a uma conclusão pelo uso da lógica. O diagrama abaixo dá uma ideia muito mais clara da forma que estes portais são usados para penetrar nos portais do corpo. O quanto mais eles são usados em qualquer circunstância ou cenário, maior será o impacto do resultado na vida de um estudante. A figura do diagrama eu vou deixar no final deste áudio. Subtítulo: Intrapessoal. Identifica barreiras e atitudes pessoais de aprendizado. Usa a afirmação tapinha nas costas. Planeja ensinar outro ou especificar objetivos de aprendizado pessoal. Visualiza o resultado e o sucesso final. Identifica objetivos e valores pessoais. Permite o tempo para reflexão pessoal. Usa quadros na paredes para aprendizado periférico. Interpessoal. Ele ensina outras pessoas. Chuva de ideias em grupos, inventa estratégias de grupo, trabalha, revisa, discute com um parceiro. Dá, recebe devolutivas instrutivas. Encoraja networking, relacionamentos de amizade e de memória. Dá aos alunos coisas diferentes para escutar em palestras. Sinestéticos. Faz o modelo de ação ou uma encenação. Ensina outra pessoa, escreve pontos-chave, demonstra técnicas, desenha diagramas gráficos, usa mapas mentais, anda bastante e é expressivo com linguagem corporal. Visão espacial. Cria uma visão, cria um mapa, visualiza eventos e resultados, aprende de vídeos e etc. Diagramas, ilustrações em quadros, destaques em cores, desenha, colore uma pintura, esclarece e define em detalhes intermináveis. Musical. Escreve raps ou músicas, escuta padrões e rimas, usa a música de fundo para estudos ou apresentações, grava pontos-chave em áudio usando música de fundo. Linguístico. Discute, escreve uma história, descreve para outra pessoa enquanto lê, registra resumo em gravações, negocia, descreve em voz alta, procura análogos similares, coloca nas próprias palavras. E o matemático logístico. Sequencial, gráfico em fluxo e diagramas, analisa situações ou informações, identifica problemas básicos e cria sistemas para resolução, compara, contrasta e mede. Glória a Deus. Amém. Aqui está a conclusão do livro. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós recebemos de Ti a unção, o Teu fluir, através da ministração aqui falada em áudio, por este livro que o Senhor deu ao seu servo Ian Clayton. E nós, nesta hora, nós recebemos a unção de ter concluído mais este livro, em o nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que habita em nós. Amém. Uma nota sobre o autor. Ian Clayton é o fundador do Ministério Filho do Trovão e apaixonadamente persegue uma vida de entendimento e de conhecer mais quem é a pessoa de Deus. Ian viaja itinerantemente pela Nova Zelândia, África, América, Europa e Ásia, ministrando, ensinando e equipando, e outorgando às pessoas, ensinando-as
como se tornarem filhos de Deus. O coração do Ian, ao fundar o Filho do Trovão, é ter um caminho que determina estratégias e chaves para as mãos dos cristãos, que os habilitará a participar ativamente da realidade das dimensões do reino de Deus e a experimentar o empoderamento da vida como seres espirituais que nós somos e que fomos criados para ser. O Ian treina e prepara cristãos a dar as suas vidas em uma busca persistente e apaixonada da pessoa de Deus, habilitando-os a descobrir que as suas vidas se tratam da preparação da unidade e de se tornar um com Ele, um com Deus, para o propósito de também se tornarem embaixadores outorgados e autorizados do reino dele. A paixão dele é revelar aos filhos de Deus o propósito da procuração de Deus com eles, removendo o senso de impotência e desesperança que está frequentemente atrelado a muitos no corpo de Cristo, quando eles são confrontados com a realidade do mundo espiritual que os cercam. Amém.